Então, eu sempre penso que a roda é um momento de você mudar esse olhar e olhar para você. Entender que cada coisa que você julga do lado de fora é uma revelação de algo que precisa de cura do lado de dentro. E que quando a gente não pode mudar alguma coisa que a gente está projetando, na verdade, quando a gente não pode mudar alguma coisa que a gente está vendo ser projetado, a gente tem que mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. E isso está nas nossas mãos, é uma responsabilidade nossa cuidar da gente. Não tem como a gente colocar isso na mão da outra pessoa, assim como não tem como a gente colocar na mão das outras pessoas a nossa felicidade, a nossa paz. Isso é algo que é o que a gente tem de mais precioso. É bom que a gente encontre esse lugar dentro da gente, pra gente não ser sempre refém, dependente emocionalmente de situações que fogem do nosso controle, porque o outro foge do nosso controle. Não tem como a gente controlar as decisões alheias, não tem como a gente controlar o julgamento alheio, não tem como a gente controlar o que os outros pensam, né? Só tem como a gente entender o nosso ambiente interno e cuidar dele, que é o mais importante. E aí qualquer lugar que você vai, você se sente sempre em casa, porque a sua casa é você mesmo, você é o seu lar. Não o outro, não o lugar externo, mas você, principalmente você, a sua mente, o seu coração. E ontem, eu tava até falando com vocês nos stories, eu fiz um story falando sobre isso, que essa semana eu tenho sentido uma vontade muito grande de me aquietar, ficar um pouco mais em silêncio. E eu achei super curioso, porque eu gosto muito de astrologia também e fui ler um pouco sobre o que está acontecendo essa semana na astrologia. Acho que eu sempre sinto uma conexão muito grande, sabe? Quando tem eclipse, quando tem, enfim, algum acontecimento dos astros, de certa maneira esses acontecimentos influenciam muito a gente. A maneira como a gente enxerga, como a gente se sente, né? O falar ou não falar, o silenciar ou se expressar. E essa semana eu tenho sentido uma vontade muito grande de ficar em silêncio. Silêncio, mas não porque o silêncio seja reprimir as nossas palavras, não é isso. Silêncio porque o silêncio é um vazio que traz muitas respostas. E a gente, desde criança, desaprendeu a ficar em silêncio. Nos nossos momentos que a gente tem para ficar em silêncio, a gente está sempre ocupado fazendo alguma coisa. E isso tira a gente da nossa própria presença. Quando você está em silêncio, quando você está sentindo a sua própria energia, você está ali presente, né? Só que quais são os momentos do seu dia em que você se vê nessa presença? Quando você pode estar sozinho, quando você pode estar com você pode perceber, é uma coisa automática. A gente sempre arruma alguma coisa para fazer. A gente pega um livro para ler, a gente pega o celular para mexer, que é mais comum, né? Quando a gente está fazendo uma refeição, a gente senta muitas vezes com o celular do lado. E isso vai tirando a gente do nosso estado de presença. E o estado de presença é um estado profundo de conexão. É onde a gente pode entender mesmo que vários dos nossos ensinamentos, eles chegam através dessa percepção que a gente tem quando a gente está só. E essa solidão, ela é diferente da solitude, né? Porque às vezes quando você está só, você se sente sozinho, você sente falta do outro, você sente necessidade do outro. E aos poucos a gente vai aprendendo que o estado de presença, ele traz a solitude, onde você se preenche de si mesmo, onde tá tudo bem você tá com você. Você está vivendo um momento íntimo, um momento profundo ali de transformação, um momento profundo de aprendizado. E só que a gente precisa praticar isso, né? Prática constante, sem apegos pelos resultados. Porque só quando você começar a habitar a sua presença e sentir a sua sombra e a sua luz, a sua dor e o seu amor, a sua cura, só nesse estado que você vai realmente poder dar valor ao silêncio. E justamente porque eu tenho sentido essa necessidade de ficar mais em silêncio, às vezes desligar um pouco das redes, né? A rede social traz muita informação pra gente o tempo inteiro, né? O tempo todo a gente tá ali lendo, vendo, experienciando o outro. E a gente se esquece de que não adianta a gente ter esse olhar externo se a gente não estiver pelo menos bem com a gente. Senão, esse ambiente vai ser um ambiente que vai trazer cada vez mais comparação, frustração, sofrimento. E a gente vai ficando cada vez mais distante da gente. Então, é um exercício, sim, a gente aprender e se colocar à prova de ficar no nosso próprio silêncio. De interiorizar, quando a gente sentir vontade de interiorizar.
E eu senti muito de trazer essa mensagem na roda de hoje, porque eu sei que as pessoas certas estão conectadas aqui. Respeite os seus momentos. Não passa por cima dos seus sentimentos, não passa por cima das suas dores, não passe por cima dos seus traumas. Eu sei que desde criança a gente foi ensinado a isso, né? Quando a gente passava por alguma situação, por alguma queda, as pessoas diziam pra gente, já passou. E a gente tinha que, de certa maneira, seguir a vida daquela maneira. Mas tantas vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Acontece uma situação, a gente passa por uma grande onda ali na vida, por uma situação difícil, né, desafiadora, e a gente mesmo fala com a gente, já passou, vamos seguir. E muitas vezes aquilo ali não foi digerido. E não foi digerido porque, primeiramente, nem foi aceito, né? E não se pode mudar aquilo que interiormente ainda não se aceitou. Então, a gente precisa lembrar, sabe, de respeitar os nossos momentos, de respirar fundo. Quando a gente precisar de uma pausa, muitas vezes a gente precisa sim de uma pausa e a gente não se permite dar essa pausa. Porque quando a gente dá essa pausa, a gente pensa que a gente está sendo irrelevante, a gente pensa que a gente está sendo improdutivo. Ei, muitas vezes dar a pausa é o que te torna ainda mais produtivo. Justamente porque você pode parar, porque você pode respirar. E aí, né, eu já ouvi, ou eu mesmo já falei pra mim muitas vezes, mas eu não tenho tempo. Gente, o tempo é uma coisa que é relativa, depende do que é prioridade. E tantas vezes, seja 2, seja 3 minutos de silêncio, onde você possa ficar com você, onde você possa sentar um pouco, respirar fundo, mesmo em meio a todos os afazeres do dia, todas as obrigações, tudo que a gente tem que cumprir, tudo que a gente tem que dar conta. Só que dar conta demais de tudo faz com que a gente muitas vezes não dê conta da gente mesmo. Então é preciso inverter um pouco esse olhar, sabe? Primeiro a gente dá conta da gente, e quando a gente dá conta da gente, naturalmente a gente começa a dar conta de tudo. E esse tudo também é relativo, é do que pra gente é necessário naquele momento, né? E não dar conta de tudo, chegar ao final do dia, quando a gente olha pra trás e a gente vê que a gente não fez tudo que a gente tinha que fazer, isso não é pra ser um problema. Foi feito o que deu pra ser feito. A cobrança, ela fica muito grande, sabe? E a cobrança, muitas vezes, ela é imposta. E, de repente, você começa a acreditar na sua própria cobrança, né? De que temos que dar conta de tudo o tempo todo, temos que viver feliz, alegre, em paz. Que verdade é essa que é insustentável? Né? Não adianta vender uma ideia de que isso existe, porque isso não existe, isso não é real. Pessoas passam por altos e baixos, o equilíbrio ele não é fluido, o equilíbrio é linear. Tem dia que a gente acorda e a gente tá super bem, super disposto, e tem dia que a gente acorda que a gente tá super desanimado. E pra completar o desânimo ainda tá chovendo, o dia tá cinza, e você sente aquela vontade de estar mais ali com você, interiorizando, sabe? Meditando, enfim, fazendo o que pra você, nesse momento, o seu corpo pede, o seu coração pede. E aí, assim, tantas vezes a gente passa por cima desses nossos momentos, né? E, gente, não. Vamos colocar esse respeito por nós mesmos em primeiro lugar. A gente é ensinado a respeitar tantas coisas, né? As regras da sociedade, as regras dos professores, as regras da igreja, as regras que são impostas, as regras do mundo, as regras de si. Mas essa regra, ela tem que ser uma prioridade sua, de você respeitar o seu momento também. De você poder olhar para você e ter compaixão pelos seus processos, ter paciência pelos seus processos, aceitar as suas dores, porque não já passou em tudo. Tem coisas que a gente precisa ficar mais tempo preso na situação, a tempo de compreendê-la. E tá tudo certo. Quem é que vai dizer o tempo de você seguir e o tempo de você se desprender? Se para você ainda não foi compreendido, se para você ainda existe uma dificuldade em aceitar determinada situação, se para você ainda existe alguma dificuldade em desapegar de alguma situação, tá tudo bem também.